Olá! Em Mateus 20, temos a parábola dos trabalhadores na vinha, que diz assim: Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora sexta e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1 décima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. A cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1 décima, receberam cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também esses receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 única hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do calor e do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Estamos aqui diante de uma passagem bíblica bastante polêmica relacionada ao trabalho em uma colheita de uvas destinadas à vinificação. O fato que surpreende é que o dono do vinhedo decidiu pagar a todos os diaristas por igual, sem considerar as horas trabalhadas. Você acha correta a decisão do empregador? Pois bem, essa decisão, tecnicamente falando, tem a ver com uma realidade do trabalho na produção do vinho. Veja, os vinicultores vão acompanhando o desenvolvimento das uvas até elas atingirem o ponto máximo de maturação, a fim de garantir o máximo de doçura da fruta. Logo a seguir, eles decidem o dia da colheita e iniciam o trabalho desde o mais cedo possível, a fim de garantir uma jornada única, longa e eficaz. Eles recolhem toda a uva do parreiral, a fim de fazer uma única atividade de colheita, e daí uma única atividade de desengaço, que é a retirada dos cabinhos que prendem as uvas e que são extremamente amargos. Fazem também uma única atividade de prensagem das uvas e uma única atividade de transfega, transferência do mosto para os recipientes de fermentação. E, finalmente, tudo na sua devida sequência de trabalho, uma única tarefa de limpeza de todo o material usado. Ou seja, a ideia é fazer todo o processo uma única vez, a fim de evitar retrabalho. O retrabalho gera perdas e coloca em risco a qualidade da produção. Se fosse uma colheita de uvas destinada ao consumo in natura, ou seja, para consumir como fruta, todo este cuidado e urgência de contratação de mão de obra deixaria de existir e as uvas iriam sendo colhidas dia a dia, à medida que os pedidos fossem recebidos diariamente e sem necessidade de contratação de mão de obra extra. Esclareço bem esta questão para que se possa entender a urgência na mente do vinicultor na contratação da mão de obra extra para a jornada daquele dia. Que não se tratava de um mero capricho em querer fazer toda a colheita num único dia, mas de uma urgência real e intrínseca da atividade vinícola. Nesta parábola, o vinicultor é Deus. E se Jesus,
propôs que o reino de Deus se compara a essa parábola, então é de se entender que existe uma urgência para Deus comparável à urgência do vinicultor da parábola. Evidentemente que um vinicultor mesquinho haveria de negociar cada hora e cada descanso com os trabalhadores a fim de minimizar seus custos. Nesse caso, colocariam-se em conflito duas urgências, a urgência de acabar a colheita com sucesso e a urgência de minimizar os custos. Porém, esse duplo interesse geraria um conflito que colocaria em risco o sucesso da própria colheita. Por outro lado, um vinicultor generoso, rico, zeloso e com foco exclusivo no sucesso da colheita, pagará com certeza todos por igual. Veja bem, isso não é o mesmo que pagar por igual mesmo aqueles que combinaram um horário e chegaram atrasados. Porque no caso da parábola, tanto os contratados como o contratante respeitaram as condições da negociação. Reparem que somente os primeiros trabalhadores fizeram um contrato formal definindo previamente a paga, os outros contratados não. Por outro lado, a parábola nos diz que os primeiros a receber são os últimos contratados e não os primeiros. Obviamente que esse detalhe não está lá à toa e, de fato, está carregado de simbolismos. Jesus propôs esta parábola para explicar a seus discípulos uma peculiaridade do reino de Deus. Nesta parábola, o tema central é a justiça divina. E ela, a parábola, expõe o quanto a justiça divina é uma justiça que confronta diretamente a lógica da justiça dos homens. E é até por causa disso mesmo que Deus chega a afirmar em Isaías 64:6 que para ele a justiça dos homens não passa de trapo de imundícia. Caso você não saiba, trapo de imundícia se refere aos retalhos de tecido usados como absorventes na época. O texto chama atenção para a reação dos trabalhadores primeiramente contratados. Eles reclamam que a equiparação salarial era injusta por conta das diferenças das horas trabalhadas. De fato, a primeira reação de muitos cristãos que leem esta parábola é de perplexidade e de estranheza. Mas veja, sabemos que o ser humano sempre teve a tendência à autogratificação. E para agravar essa condição nos últimos tempos, o mundo inteiro tem se deixado contaminar com o marxismo cultural e suas propostas de igualdade social. Agora, repare que nós temos também a curiosa tendência de sempre nos colocar no lugar do mocinho, ou do inocente, ou do injustiçado. E no caso desta passagem bíblica, analisamos a situação a partir da ótica daquele trabalhador que está na colheita desde mais cedo, assim como costumamos nos colocar no lugar do filho bom e não no lugar do filho pródigo. Ou assim como o rei Davi, que decretou a morte de um suposto malfeitor, até que o profeta Natã lhe esclareceu que o malfeitor era ele mesmo, o rei. Destes exemplos, aprendemos que não é possível enxergar a justiça divina a partir de uma visão egocêntrica, marxista e muito menos vitimista. Cuidado com o marxismo cultural e sua justiça social, porque ele é completamente contrário à justiça divina. Para entender esta passagem bíblica, é necessário conectá-la ao relato de Lucas 23, 39 a 43, onde se descreve que um dos ladrões que estava sendo crucificado junto com Jesus, minutos antes de morrer, reconhece em Jesus o Cristo, o Messias prometido. E por conta disso, ou seja, da declaração desse fundamento, ele imediatamente ganhou o paraíso. Ora, ele teve a mesma sorte e o mesmo destino que João Batista, o mesmo destino glorioso. Porém, João foi consagrado a Deus desde que nasceu. E por todo o tempo, enquanto João se dedicava à pregação da palavra, a anunciar a chegada do Messias e se privava de vinho e de manjares, o ladrão estava naquele mesmo ínterim, dedicado à maldade. Mas no fim de suas trágicas histórias pessoais, ambos receberam o mesmo conforto de Deus. Em outras palavras, não achamos justo que um contratado tenha começado sua jornada 2 horas depois de nós e ganhe o mesmo tanto que nós no final do expediente. Mas achamos justo nos converter a Deus aos 50 anos de idade
na metade da nossa jornada de vida e ganhar 100% do paraíso e não somente a metade dele. E assim se vê que a justiça do homem sem Deus tem por foco o próprio umbigo. Avalia aquilo que é justo tomando por base se isto ou aquilo o beneficia ou não. Então a máxima é: se sou beneficiado, então é justo. Que justiça podre é essa? Achamos injusto que por conta de um único homem o pecado tenha se alastrado a toda a humanidade, mas achamos justo que por conta de um único homem a salvação esteja disponível para toda a humanidade. Mas o cristão deve entender o ponto de vista da justiça divina, porque é com base nessa justiça que o reino de Deus será estabelecido. A justiça se declara quando o vinicultor responde: por acaso não me é lícito premiar ou pagar aquilo que contratei com cada um? Ou os teus olhos tornaram-se maus pelo fato de eu ter sido bom? Como quem diz, ou os teus olhos despertaram o teu egocentrismo, o teu vitimismo, pelo fato de eu ter sido generoso? O que é curioso nesta parábola é o fato do vinicultor tomar a iniciativa de pagar primeiramente os que chegaram por último. Por que Jesus finalizou sua parábola adicionando esta informação? E diga-se de passagem que este procedimento não faz parte da realidade na labuta de uma vinícola. E é lógico que, pagando primeiro os últimos, fazemos os primeiros de espectadores do pagamento dos últimos. Pois se pagássemos primeiro os que chegaram primeiro, eles tomariam suas pagas e iriam-se embora. E, se em seguida pagássemos os últimos, o mesmo tanto, os primeiros não estariam mais presentes para se sentirem injustiçados. Eu entendo que esta frase de Jesus é simplesmente uma sequência do assunto, ou seja, também é uma crítica à lógica da justiça humana no sentido de que na mente do homem, ser o primeiro depende do sacrifício do próprio homem. Porém, no reino de Deus, o que vale é a fé, e a fé nos méritos de Jesus e não nos méritos pessoais. Então, muitos que se julgam primeiros por causa do esforço próprio ou da riqueza, terão uma surpresa em saber que são os últimos no reino de Deus. Embora este arrazoado não explique o fato dos primeiros ficarem para assistir à paga dos últimos. Podemos ainda, então, fazer uma outra especulação a respeito desse versículo, que poderia dar conta de uma consideração profética de Jesus. Podemos entender que o denário é a própria figura de Jesus, uma vez que a salvação é também igual para todos, ainda que tenham tido uma vida ou um ano reconhecendo a salvação em Jesus. Repare que a salvação no Messias prometido fazia parte do contrato formal entre Deus e os judeus. Nisto, eles se equiparam aos primeiros trabalhadores, os quais também tiveram uma base de negociação formalizada. Por outro lado, os gentios, que não sabiam o quanto receberiam, que nem esperavam pelo Messias, ou seja, nem esperavam pelo pagamento, com muito júbilo e ações de graças, receberam o Messias. Estes se comparam aos trabalhadores das últimas horas. Estes tomaram posse da paga com alegria e sem reclamar. Os outros, por sua vez, ainda não tomaram posse da paga, que é o denário, que é Cristo Jesus. E assim se cumpre a cena de que os primeiros se converteram em espectadores da paga dos últimos, pois é fato que, há séculos e séculos, que os judeus têm presenciado os gentios receberem o Messias Jesus. E assim vemos que os últimos a serem chamados foram os primeiros a receber e que os primeiros ainda haverão de receber a paga. E esta condição de serem preteridos na paga não é por uma imposição de Deus, mas é mera consequência da própria relutância dos judeus em não reconhecer que o denário é Jesus. É uma especulação interessante. Termino esse estudo com uma pergunta. E você, já tomou posse do seu denário?